E começou mais um Entendo Nada. É o número 20. Olha só, chegamos ao 20, cara, que beleza. E o tema de hoje é. Ixi, cara, hoje vai ser um tema. Hoje a gente toma uma sapatada. O tema de hoje é Vaza Jato. Rapaz, é hoje, hein? Tema apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele, o Garganta Profunda da Zona Leste, Flávio Santos. Olha, depois do Garganta Profunda eu vou me retirar do podcast. Não, porque eu sei que vem uma chuva de sapatadas, eu não vou pipocar. Vou ficar aqui galhardamente. Antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque podcast você ouve quando, onde e como quiser. É mídia streaming, é a sua mídia, você faz dela o que bem entender. Bem, Luiz, eu acho que o tema de hoje é bem polêmico, né? Eu vou esperar você anunciar aí, não vou estragar a surpresa. Eu acho que as pessoas tendem a discutir esse tema com o fígado, não com o cérebro, mas nós, corajosos que somos, Indiana Jones, os podcasts que somos, vamos tentar debater com um pouco de razão esse tema e trazer um pouco de luz para ele. Boa, boa. Para quem não sabe, Garganta Profunda, muita gente imagina que seja só um filme assim, né, não classificado para cima de 18 anos, né? Mas eu falo para vocês aí procurarem. Eu vou deixar para dica cultural, tá aí uma boa dica cultural. Não vou falar agora não, vou deixar para dica cultural para vocês procurarem depois. É, bom, o tema de hoje vai ser um pouquinho diferente o programa de hoje do que normalmente a gente faz. Normalmente a gente traz alguém, faz uma entrevista, um bate-papo. Hoje não, hoje vai ser opinativo. Eu vou até bater a mão na mesa aqui, ó. Porque hoje a gente vai bater a mão na mesa aqui. Vamos dar a nossa opinião sobre esse negócio aqui. Vamos lá. Eu só não bato a mão na mesa porque eu tô na cama aqui. E não vai impressionar ninguém se eu bater no colchão. Só por isso que eu não vou bater. Bom, vamos lá, vamos à introdução. Nas últimas semanas, o Brasil foi inundado pelas águas turvas de um vazamento comprometedor, olha só. A troca de mensagens atribuídas ao Sérgio Moro e à equipe de procuradores de Curitiba. A Vaza Jato tem dividido opiniões de juristas, políticos e cidadãos comuns. Privacidade, interesse público, a prisão do Lula são alguns dos temas que são alvos de acaloradas discussões. E é verdade, o bicho tá pegando. O Entendo Nada vai também discutir o tema. E quem sabe chamar o Super Mario para consertar tantos vazamentos. É, rapaz, Super Mario. Coitado do Super Mario. Eu não, sinceramente, cara, depois de tanto herói caído por aí, eu tenho até medo de chamar alguém aí que realmente seja, né? Tipo, o Super Mario, que vão achar alguma coisa dele também, né? Vão descobrir que ele comeu cogumelo, que a princesa era outra coisa. Eu não sei mais, não quero nem falar mais de Super Mario aqui. Flávio Que medo. Santos. Não, deu medo, dá Diga. medo, né? Flávio Santos, o que você tem a dizer sobre a Vaza Jato? É bom você ter feito essa pergunta que eu tenho a dizer, porque na era da internet a gente não precisa mais contextualizar nada, né? Todo mundo está por Pois é. dentro do assunto, né? Pois é. E um assunto jurídico dessa monta antigamente, pô, demandaria umas 3 horas de podcast aqui só para explicar o que é. Mas como todo mundo já está a par do que está acontecendo, eu e o Luiz já tomamos a liberdade de entrar diretamente no assunto. Eu acredito que antes de entrar propriamente no assunto Vaza Jato, eu quero falar antes do The Intercept. Eu conheci o The Intercept por meio do Luiz Rossi. O Luiz me indicou esse site, né? Porque, assim, a gente tem uma série de fontes de informações na internet de variados vieses, de variadas ideologias e de variadas linhas editoriais. E é interessante você beber de diversas fontes. Essa é a maravilha da internet. Pegar um pouquinho aqui, pegar um pouquinho ali, pegar alguns sites menores do que os grandes figurões como Estadão, como Folha de São Paulo, como o Globo, como o UOL, como o Terra, porque em alguns sites menores, como o The Intercept, ou o próprio A Ponte, que também é um menor aí famoso da mesma monta, os caras têm mais liberdade editorial de tratar alguns assuntos. E eu descobri ali no The Intercept, quando eu comecei a acessar o site, repito, por intermédio do Luiz, que me indicou, eu vi um jornalismo de muita qualidade ali. Sabe, um texto bem fluido, um texto bem escrito. Eu vi reportagens muito interessantes ali, porque eu acho que a grande mídia ela fica pautada, às vezes, por assuntos muito repetitivos. Uma hora é a ciclovia, uma hora é o patinete, uma hora é a reforma da Previdência, e todo mundo fica girando em círculos o tempo todo. E esses sites menores, eles têm a capacidade de pegar a periferia, não só das cidades, como a periferia dos assuntos. Até porque eles contratam jornalistas que vieram da periferia, propriamente dita,
e com outros matizes, com outros pensamentos. E eu acho que o The Intercept ele tem essa qualidade. Você veja que eu estou aqui fazendo não é um juízo de valor ideológico, estou falando um atestado de, se é que eu posso atestar a qualidade jornalística de alguém que tem esse nível, né? Mas eu vi ali pessoalmente uma coisa de muita qualidade nesse site, né? Agora, antes de adentrar na natureza dos assuntos dos vazamentos que a gente vai abordar aqui, a gente vai falar de privacidade, interesse comum, do Moro, etc. Eu queria falar dos vazamentos propriamente ditos. Primeiro que a gente não sabe qual a natureza desses vazamentos. A gente não sabe se é um hacker ou um cracker, né, como se diz, que é o termo correto, que invadiu o celular de alguém, ou se alguém, por inveja, por raiva, por discordância de opinião, tirou print dessas mensagens e acabou vazando. Mas, independente disso, eu acredito que, no mínimo, para não antecipar aqui a discussão jurídica, no mínimo, não se pode tirar e diminuir o impacto do que está ali. Supondo que tudo seja exatamente verdade, eu acho que seria o maior escândalo jurídico da história do Brasil, de pessoas envolvidas. E supondo que seja mentira, que também pode ter esse outro lado, eu falaria aqui que depois da escola base seria a mentira, o escândalo jornalístico, talvez o maior da história, o grande escândalo jornalístico do século XXI aqui no Brasil. Então eu reputo esses dois lados aí. É um tema difícil, né? Você falou do Intercept, né? Da Intercept. E sim, eu sigo o The Intercept, eu gosto muito do Nexo também, que faz um bom jornalismo. O Poder 360 é muito bom. Tem um site que acho que o nome dele é J, que ele só trata de coisas da justiça, notícias da justiça. E eu sigo olha só, até o antagonista. Eu leio também. Eu entro lá e leio também o antagonista. É sério, não, eu leio, porque eu acho que assim, como você falou, é bom a gente ver os dois lados. Então eu leio o antagonista, eu sigo o Reinaldo Azevedo há muito tempo. Há muito tempo que eu tô ouvindo o Reinaldo Azevedo, desde a época que eu odiava ele, porque agora eu gosto dele. ele, ele mudou, mas ele mudou. Eu acho que ele também eu acho que ele percebeu algumas besteiras da qual ele fez, mas a gente não vai falar sobre isso aqui hoje, né? Hoje é um tema ou outro, mas sim, eu acho que ele percebeu algumas besteiras que ele fez e andou mudando um pouco o estilo dele. Mas, então, Como se diz no Festival de Parintins, ele vermelhou, né? ele vermelhou. Eu não consigo imaginar ele vestido a camisa do Lula, mas tudo bem. Eu acho que aí já é demais pra ele também. Mas ele percebeu que ele fez besteira. Mas enfim, então eu leio de tudo isso. Eu vou atrás, eu leio, porque eu acho que faz parte do que a gente está fazendo, nossa ideia de podcast aqui. Que é trazer essas opiniões, trazer de variadas opiniões e debater em cima disso para tentar entender o que está acontecendo no mundo, né? Então faz parte. Essa questão que você falou do hacker, do cracker, né, ou que seja os vazamentos, a gente até queria ter tentado entrevistar algumas pessoas, aqui a gente não conseguiu, deu várias coisas erradas aí, então. Porque qual o limite do jornalismo? Eu acho que aí bate no limite do jornalismo, né? Essa questão dos vazamentos. É legal um jornal publicar coisas que foram vazadas de um hacker que acessou. Que em tese é um hacker, muita gente diz que não foi bem um hacker, foi alguém de dentro lá que vazou. É difícil, como eu estou dizendo, é muito difícil. Você vê que é uma situação difícil. Sinceramente, não sei. Eu acho que o jornalista está fazendo o que ele tem que fazer. Tanto é que ele está fazendo bem, o Glenn, que ele dividiu com vários jornalistas, vários veículos de comunicação. Né? Ele dividiu com o Renato Azevedo. O Renato Azevedo também está publicando. A Veja está publicando. A Folha de São Paulo está publicando. Então, assim, esses jornais, esses jornalistas não iam entrar numa barca furada desse tamanho. É por isso que eu acho que tudo que está sendo divulgado é verdadeiro, né? E o que eu acho mais interessante ainda é que eles não estão divulgando nada que seja de cunho pessoal, né? Porque, pelo que eu entendi, tem muita coisa ali no meio. Muita coisa. Inclusive, conversas pessoais, conversas, né? Que envolveriam muita gente nesse meio. E eles não estão divulgando. Têm essas informações, mas eles não estão divulgando. Eles só estão divulgando aquilo que realmente é do interesse público. E tudo que tem sido Isso, divulgado é de interesse público. Diga, Flávio. isso só para sem querer atrapalhar seu raciocínio, isso responde a uma dúvida que muita gente tá perguntando nas redes sociais. Muita gente fala, mas essas conversas são transcritas, são digitadas, são adulteradas, porque alguns dias atrás saiu uma imagem numa conversa com erro de digitação, com erro de data, né? Que era de 2015, 2016, uma coisa assim, estava 2019. E teoricamente era como se tivesse vindo do futuro a mensagem, porque era uma data de outubro de 2019, uma coisa que não passou ainda. E aí o Glyn, ele explicou que, na verdade, as conversas são transcritas,
que o jornalista senta na frente do computador, copia, transcreve, digita o que está na imagem, justamente para ele não tirar print da imagem toda e revelar conversas pessoais. Isso aí responde o fato das conversas serem transcritas e não imagens fidedignas do que o The Intercept recebeu. Só queria pontuar isso. Sim, sim, bem pontuado, bem pontuado. A gente tá falando aqui Glenn, né? Eu acho que é bom a gente dizer quem é o Glenn Greenwald, acho que é assim que se fala o nome dele. Ele é um jornalista muito famoso, ele já ganhou muitos prêmios Pulitzer por outras reportagens lá fora. Ele não é brasileiro, né? Ele é acho que é norte-americano. É casado com um brasileiro, com o Davi Miranda, que também é um repórter do Intercept. E é uma pessoa assim, muito. Ele divulgou muitas das coisas que o Snowden na época lançou. Então ele sabe trabalhar com isso. Ele sabe trabalhar com vazamento, ele sabe trabalhar. Tanto que ele está fazendo da maneira certa. Ele está indo aos poucos, soltando aos poucos e divulgando por vários outros, né? Outros meios de comunicação. Tá divulgando tudo. Ele sabe muito bem como fazer isso. Então, eu creio que não é uma pessoa que se queimaria por pouca coisa. Aqui. Claro que isso é muita coisa. Mas imagina pra um cara norte-americano vir aqui no Brasil divulgar uns negócios desse. Né, o cara tem muitos prêmios lá fora, não teria por que ele vir querer no Brasil pra ferrar a política brasileira, como é que muita gente tá colocando aí, né? Ele veio quebrar o Brasil porque não sei o que, Intercept, olha lá, o final é PT. Ah, pelo amor de Deus, né? Intercept não é nem um site brasileiro, né? Vai começar por aí, já é um site norte-americano, existe há muitos anos. Aí a gente cai numa outra questão aqui, né? Quando a gente lê todas tudo que foi divulgado até agora, essa conversa e tal, se o Moro agiu corretamente fazendo assim, do jeito que ele está fazendo, né? E como que ele está fazendo? Bom, ele é um cara que vai decidir, é um juiz que vai decidir o julgamento da questão do Lula e de vários outros, tá? Eu acho que a gente acaba se pegando muito na questão do Lula, mas vários dos presos ali, o Cunha, Cabral e outros tantos famosos que foram presos nessa história aí, nesse meio da Lava Jato, envolveu o Debrecht, Camargo Correia, tudo isso está passando pela mão do Sérgio Moro. E o Deltan Dallagnol é procurador e ele defende as questões do Estado, ou seja, essas pessoas e essas empresas tiraram dinheiro do Estado de maneira ilegal, então elas têm que ser processadas e ser preso quem tem que ser preso e devolver o dinheiro às empresas e tudo mais. Pontuar só mais uma coisinha aí, porque às vezes a pessoa ouve falar o que é procurador, ela não entende bem o que é. A pessoa sabe o que é importante, né? O Procurador-Geral da República, Procurador do Estado. Você imagina que você vai ao cartório aí da sua cidade e faz uma procuração com firma registrada, reconhecida, para o seu amigo te representar. Aí o que acontece? O seu amigo começa a assinar coisas no seu nome, fazer contratos no seu nome e defender os seus interesses. Um procurador de Estado, ele faz isso. Ele tem uma procuração garantida por lei para defender o interesse do Estado. Então, quando ele acha que o interesse do Estado está sendo violado ou o Estado está sendo prejudicado de alguma maneira, ele tem essa procuração legal, garantida por lei, para defender os interesses do Estado. Então, eu só queria pontuar isso, que às vezes a pessoa não sabe o que é procurador, né? É uma coisa a pessoa vê assim, acha um negócio meio abstrato. Não, é bom falar, é bom pontuar sim, é bom pontuar sim. Então, em tese, é como se o procurador fosse o advogado do Estado e o advogado de defesa, por exemplo, o advogado do Lula, ou o advogado do Sérgio Cabral, ou os advogados da Odebrecht, são os advogados da defesa dos acusados. Então, em tese, o procurador e o advogado, eles têm que ser. A justiça tem um pêndulo, então o pêndulo tem que dar igual para os dois lados, tá? Sendo que o juiz é o meio ali que vai fazer essa divisão. Então, se o juiz conversa com o procurador, passando dados para o procurador mandando coisas para o juiz, e ele não faz isso com a defesa, alguma coisa está errada. O pêndulo está caindo para um lado, né? Está mais para um lado do que para o outro. Ele poderia, o Sérgio Moro, fazer isso se tivesse um grupo aí de WhatsApp que tivesse a defesa do Lula, a defesa do Cabral, a defesa de todos os envolvidos, junto com o Dallagnol, e conversarem no mesmo nível, no mesmo grupo, sobre tudo aquilo que tem sido falado ali. Porque aí você você equilibrou a situação. E é o que está acontecendo. Eu acho que é um caso mais simples, é meio banal, mas eu acho que dá para explicar melhor para as pessoas entenderem. Digamos que você está sendo processado porque você atropelou o gato do vizinho sem querer. Aí você foi tomar um processo. O massacote. Boa, ótimo, melhor ainda. Você atropelou o massacote. Você chega lá no dia do julgamento e tal, e aí você vê que o juiz é amigo da pessoa que está te acusando. E eles andaram conversando, tudo mais, são muito amigos. E vão julgar você. Como você se sentiria? Não é? É uma situação
Daí você fala, Sim. caramba, né? Eu acho que existe aí também uma confusão, que eu vejo muito advogado falando que esse tipo de comunicação é normal. Mas as comunicações que eu vi alguns amigos não, colegas meus advogados comentando comigo, pela a natureza das comunicações que eles têm com o juiz são todas superficiais. O que que eles falam com os juízes? Ah, será que esse processo aqui dá tempo dele ser julgado até dia tal? Mas não no sentido de pressionar o juiz, para o cara trabalhar com os prazos dele, né? Então as informações que geralmente procuradores, advogados trocam com juízes, pelo que eu ouvi por aí, são informações de cunhos organizacionais, superficiais. O que o Moro fez na prática foi instruir o procurador, foi dar dicas pro procurador, aí é diferente. Eu não acho que é totalmente vedado o cara se comunicar sobre coisas superficiais. Ah, você acha que tal dia sai tal coisa? Coisa que não é confidencial, ele pode falar. Até porque ninguém é uma múmia, ninguém segue estritamente 100% a lei. O que não pode é o juiz instruir. Porque é como se o cara tivesse ensinando um aluno a responder uma prova. É basicamente isso que o Moro fez. Olha, eu acho que essa testemunha serve, eu acho que essa não serve. Eu acho que se for por esse caminho vai ser melhor. Eu acho que a gente não pode colocar o Fernando Henrique porque é um aliado importante. Ou seja, o cara já estava calculando o risco político, a repercussão política junto com o procurador. Você veja a que ponto chegou. Então, como bem o Luiz falou aí, se você quiser entender exatamente a dimensão desse caso, que envolve o Moro, envolve a Vaza Jato, se coloca no lugar de quem está sendo julgado. Se coloca no lugar. Porque assim, aqui a gente trabalha no Brasil com escalas de ódio e de amor, né? Ou a gente ama ou a gente odeia. A gente não trabalha mais com cérebro. A gente trabalha de acordo com as escalas de ódio. E o Lula, ele tá para parte da população numa escala de ódio de 0 a 10 em 1000. Então, quando você odeia um objeto ou odeia uma coisa, tudo vale. Por exemplo, quando o cara odeia o Corinthians, ele quer que o juiz apite 20 pênaltis contra o Corinthians, mesmo errado. O cara acha bacana. Ah lá, o juiz deu um monte de pênalti lá contra o Corinthians. Legal, que se dane o Corinthians. É a mesma coisa com o Lula. Só que imagine, por exemplo, um juiz que vai julgar o caso da Suzane von Richthofen. Aí o cara fala que é uma das personalidades mais odiadas do Brasil. Sim. Aí o cara fala com o procurador, o juiz fala com o procurador. Você vai achar legal. Mas se o juiz falar com o advogado de defesa dela, você vai achar legal? Vai ser bacana? O cara fala: olha, eu acho que essa testemunha aí vai atrapalhar a nossa Suzaninha, hein? Nossa amiguinha aí, eu acho que é melhor arrolar outra testemunha. Então, o que o Moro fez, se realmente isso for comprovado, se realmente for periciado, é muito grave. Não existe o juiz. Lembre-se do caso clássico de Salomão. As pessoas procuravam Salomão para resolver questões. Chegou lá duas mulheres, cada uma falando que o filho era seu, né? Ah, esse filho é meu, esse filho é seu. Ele mandou cortar no meio. Ah, corta a criança no meio aí e vê o que acontece. A mãe preferiu que a criança ficasse com a outra, ver o filho cortado no meio. Ou seja, ele não tomou partido de ninguém. Ele não escolheu a mais bonita. Ele escolheu a melhor vestida. Ele mandou cortar no meio. A justiça é assim, a justiça tem que mandar cortar no meio. Cada um tem direito às suas 500 gramas de justiça. Sim. Nunca 1 quilo completo, 500 gramas para cada um. A balança tem que ser no meio sempre, né? Nem sempre é, mas tem que ser, deveria ser assim. Bom, dito tudo isso, a questão que fica agora, né, que a gente colocou aqui no nosso roteiro é Lula livre? Rapaz, essa é a questão difícil de responder. Eu acho que logo os primeiros vazamentos, quando saíram os primeiros vazamentos, eu peguei pra assistir o Reinaldo Azevedo, né? Porque o Reinaldo Azevedo vem batendo nessa tecla há muito tempo, né? Dizendo que isso tá tudo errado, isso tá errado, vocês estão agindo de maneira errada, isso vai dar BO lá na frente. Ele tem avisado. Ele falou desde o ano passado isso aí, né? Tá falando há muito tempo, ele tá falando já há um bom tempo. E foi desde então que começaram a acusá-lo de, de petista, né? Minha não, não é, não, Reinaldo Azevedo não. Mas assim, o dia que vazaram foi no domingo à noite. Na segunda-feira eu fiz questão de assistir pelo YouTube, né, da Band News, o programa dele, eu quis assistir. E assim, uma das coisas que ele falou, e para mim ele tá certíssimo ali, eles viciaram todas as provas que tem contra todos os presos que estão presos agora por questão do Lava Jato. Eles viciaram todas as provas. Ou seja, na visão dele, o Lula tem que ser livre sim, o Sérgio Cabral vai ter que ser livre, o Eduardo Cunha vai ter que ser solto, todas as porcarias, tudo que foi provado contra o Debrecht, foi provado contra o Camargo Correia, tudo isso tá viciado. Porque eles fizeram isso.
Ele não disse nessas palavras, mas é bem dizer, eles fizeram merda. E eles cagaram em cima das provas. E então, o justo, o correto seria começar tudo de novo, com outras pessoas envolvidas nesse meio aí. É claro que isso não vai acontecer. Esquece, não vai voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Um negócio desse tamanho não tem como. Agora, dizer que o Lula tem. Agora a questão tornou mais política ainda, né? Porque eu acho que o Sérgio Moro e toda a turma ali vem agindo de maneira política há muito tempo, né? Inclusive ele ter aceitado ser, né, o ministro da Justiça do Bolsonaro, para mim é a maior prova de que há muito tempo ele vem sendo político. Então, é difícil, cara. Eu não consigo bater aqui e falar, eu acho que o Lula tem que ser livre, tem que ser solto. Eu não consigo. É difícil, cara. É difícil. Você acha, Flávio, que o Lula tem que ser solto? Bem, eu acho que não tem que ser solto imediatamente por causa disso, né? Eu acho que até então, o que foi mostrado aí, coloca uma névoa, coloca uma mácula muito grande em todo o processo, mas eu sinto que falta uma prova cabal ainda. Porque o fato do Moro ter agido incorretamente, as pessoas podem argumentar que não faz o Lula não ter cometido os crimes. Só que aí, o que determina o que é crime ou não é a análise da ação do indivíduo perante a lei. É isso que determina o que é crime ou não. E como que eu vou confiar na análise do Moro se a análise do Moro me parece que foi parcial? Quem É. decidiu que o Lula cometeu um crime ou não foi o Moro. Aí você fala assim: ah, mas a segunda instância referendou o que o Moro fez. A terceira instância, o STF, o STJ, sei lá, referendou. Mas não existiria nem segunda, nem terceira, nem quarta, nem quinta, nem décima instância se o Moro não tivesse condenado aqui embaixo. Se não tivesse ter sido iniciado um processo aqui embaixo com a Procuradoria de Curitiba, com o Moro. Então, me parece que todo o processo, e eu vou falar de processo na dica cultural, diga-se de passagem, todo o processo, em todas as instâncias, eles foram maculados. Então, eu acho que ainda falta uma prova mais cabal, uma prova mais pesada. Mas indo nesse direcionamento que já está indo com o juiz Sérgio Moro, com essa atitude, para mim, Lula livre dá a impressão que eu tô aqui puxando o saco querendo que ele saia. Não, eu não acho que um criminoso, se o cara cometeu crime, tem que sair. Mas se o julgamento for dessa maneira, e pela luz da lei, o cara é um criminoso, de acordo com que ele é julgado por um colegiado, por procuradores, por promotores e por juízes, eu não sei se o cara é mais criminoso. E aí que tá o ponto. Por exemplo, eu aponto uma arma para você. A defesa alega que é legítima defesa. O promotor fala que eu atirei em você por homicídio, por psicopatia, sei lá. Quem vai decidir isso é o juiz, correto? Então, se eu vou ter uma pena de legítima defesa ou uma pena por assassinato de motivo torpe, isso quem vai definir essa linha tênue é o juiz. Se o juiz é parcial, como você vai falar para mim se eu sou um criminoso psicótico que mata por motivo torpe? Ou se eu era só um coitadinho querendo me defender de você? Você percebe? Eu acho que, não sei se estou sendo claro para quem está me ouvindo aqui, Sim, sim. o juiz decide se eu sou um criminoso ou não. Então, talvez, diante dessa parcialidade toda, não que o Lula seja santo, mas talvez nesse crime não tenha sido crime, não tenha provas substanciais para ter condenado o Lula. Então, se realmente for nesse direcionamento e surgirem mais provas pesadas e cabais, para mim tem que sair. E ponto final. Realmente, é difícil, porque a gente fala só do Lula, mas como eu falei, toda essa turma aí vai ter que ser solta. Toda É, essa turma que foi exatamente. presa referente à Lava Jato vai ter que ser solta. Então é complicado a situação mesmo. Você vê a bagunça que virou o país, a situação que nós chegamos aqui nesse ponto, né? Porque uma figura como o Lula ser solto, claro que é uma comoção, vai ser uma comoção, muita gente vai apoiar, muita gente não vai apoiar, vai ter uma discussão do caramba ali. Mas figuras como o Sérgio Cabral serem soltas, ou o Eduardo Cunha, sabe, é difícil de engolir isso. É difícil de engolir isso. Né? Inclusive notícias do Sérgio Cabral aí, né, que ele comprou, deu uma grana pro COI, né, para que a Olimpíadas fosse feita no Rio de Janeiro. Olha, é o tipo de figura que eu gostaria que caísse na cadeia e não saísse nunca mais, que ficasse lá e não saísse nunca mais. Mas realmente eles viciaram as provas, então é complicado. Provavelmente teria que reiniciar todo o julgamento, tudo, e, meu, que situação, cara. E eu acho que isso leva a gente aqui a discutir qual será o futuro de tudo isso aqui, né? Essa acho que é a questão maior. Porque em quem você vai confiar a partir de agora, né?
Afinal, bom, eu sou um negativista. Eu falei, eu sou um negativista. Eu sou. Eu não acredito em nada. Não acredito em heróis, eu já disse há muito tempo. Não acredito que uma pessoa ia vir solucionar o problema, porque isso para mim não existe. Mas muita gente acredita nisso, né? Muita gente acredita que o Moro fez porque tinha que ser feito, porque ele agiu com a justiça, mesmo que ele tenha ido contra a justiça, ele agiu com a justiça. É difícil entender isso, mas muita gente acha isso. Porém, isso vem caindo, né? Saiu uma pesquisa hoje da Datafolha que a maioria reprova a conduta dele, né? Considera inadequada essa conduta dele. 58% considera inadequada e 31% só que foi adequado o que ele fez. E 11% não sabe, tá escrito ali. Então eu não sei o futuro. Sinceramente, eu acho que o Sérgio Moro em si, a figura dele acabou. Juridicamente, não acho que não tem mais o que ele fazer. Politicamente, eu acho que o Sérgio Moro também, difícil ele conseguir mais alguma coisa. Ele, a figura dele, né? Então, o futuro mesmo da questão da justiça vai ser meio complicado, a gente não sabe. O STF está meio envolvido nisso também. Então, eu gostaria, sinceramente, minha opinião, eu gostaria de que isso servisse, o que aconteceu agora, servisse para abrir uma caixa preta da justiça. Vamos mostrar tudo que está acontecendo de errado lá dentro. E tem coisa, hein? E vai ter coisa para mostrar ali dentro. Mas já que já estamos passando pelo legislativo, passou pelo executivo, né? Toda essa investigação, acho que agora está na hora de ter uma atuação na justiça. E mudar algumas coisas lá dentro. Seria interessante, seria, eu acho que o melhor agora. Já que estamos na merda mesmo, enfia o pé e vamos embora, né? Escorrega junto e vai embora. O que você acha, Flávio, que vai acontecer daqui para frente? Olha, eu temo que o futuro seja meramente político e não tenha consequências jurídicas. Eu acho que é assim, é uma questão de difícil solução, se a gente for pensar só na questão técnica. Porque o WhatsApp e o Telegram, eles estão aí para os juízes e procuradores usarem como pessoas comuns. E não dá para você vedar a comunicação entre eles. Tá? Não dá para você colocar uma câmera de segurança ou tirando prints permanentemente dos celulares de promotores, procuradores e juízes. Então, acho que essa é uma questão de difícil combate. Agora, eu acredito que quando existe o rigor da lei, isso é provado ó, desde o direito romano, o indivíduo ele passa a ter medo de praticar crimes, né? E adotar condutas ilegais, porque eu acho que é mais uma questão ética e legal do que crime, assim grave, né? Então, eu queria que surgissem dispositivos legais que inibissem esse tipo de comportamento, seja lá ético ou delituoso. Agora, o que eu acho mesmo que vai acontecer é que só vai ter uma grande coisa, uma grande reviravolta, quando surgirem esses áudios e se esses áudios envolverem principalmente questões financeiras. Se sair um áudio, por exemplo, falando assim, o Moro, eu não gosto do Lula, não sei se vai ser o suficiente. Agora, se sair assim, olha, eu acho, tô falando com muito cuidado aqui, senão vai que o Moro me processa, né? Olha, eu acho, eu aqui com X, você com Y, e todo mundo vai ganhar se for dar a tal situação. Aí eu acho que realmente pode ter uma grande reviravolta. Algumas sentenças podem ser canceladas, não todas, e não vai passar disso aí. Acho que não vai ter nenhuma consequência jurídica permanentemente no direito legal e constitucional e processual. É mais o direito processual que a gente está falando aqui. Eu não acho que vai reverter em algum decreto, alguma mudança legal. Vai ter uma consequência política, uma consequência instantânea, né? Com Lula, alguns aí condenados, com o Moro sendo execrado, né? Desde que surja algum áudio que envolva principalmente valores financeiros. Ou alguma coisa muito grave, assim, no sentido moral. Se não, para mim vai ficar aí surgindo a conta-gotas esses vazamentos e não vai a lugar nenhum, infelizmente. É, não, é verdade, é bem isso mesmo, vai ficar nesse. As pessoas, elas têm que ter algo material para entender o que está acontecendo. É o que você está falando, tiver dinheiro, tiver alguma outra coisa meio um pouco mais grave aí no meio, mas tem que ser coisa material. Na questão ética, as pessoas dificilmente vão entender o que está acontecendo, para falar a verdade, né? O brasileiro médio ele tem uma ética muito maleável, né? Cá entre nós, né? A ética aqui no Brasil é cheia de gingado, cheia de jeitinho. Aliás, a gente já fez um programa sobre jeitinho, você pode procurar na lista lá e ouvir depois no Spotify, hein, gente. Programa sobre o jeitinho brasileiro. É verdade, esse episódio que nós fizemos foi um episódio bem legal também, cara. Bom, acho que a gente já mostrou aqui que a gente tem uma opinião bem, né, bem complicada aqui, a gente vai tomar sapatada, tenho certeza.
A gente tá parecendo o Festival de Parintins. Ou como diria a Fafá de Belém, vermelho, vermelhaço, vermelhuço, vermelhão. Minha nossa. Minha nossa, o negócio aqui tá feio. Compare. Não, vai vir sapatada, tenho certeza. Mas assim, a nossa ideia é voltar a esse tema, trazendo outras pessoas, pessoas que entendam mais do meio, trazer algum advogado, algum jurista, algum jornalista. A nossa intenção é essa, pra gente sentar aqui, conversar e debater de outra, colocar outras opiniões aqui também. Porque realmente é um tema difícil e esses vazamentos vão continuar. A tendência é que vá longe isso daí. Vá longe, porque eu lembro todo esse passo a passo do julgamento, todo ele eu lembro que foi muita gente apontou falando, tem coisa errada aqui, tem coisa errada aqui, e tudo isso vai aparecer. Não tenha dúvida, tudo isso vai aparecer. E a gente vai trazer convidado aí sim, gente que entende mesmo, né? Que não é leigo como nós. Convidados de preferência que não pipoquem, né? A gente não tá citando nomes aqui, né? Não tô citando nomes. Convidados que não pipoquem, que não assumam que assumem compromisso e depois não cumprem, né? Então a gente vai achar gente que tem palavra, que cumpre o que promete e dá as entrevistas. Na próxima semana a gente consegue alguém assim. Olha, eu vou resumir tudo o que está acontecendo aqui até agora no episódio do Chaves. Já que a gente falou do Massacote aqui hoje, já que falamos do Massacote, tente imaginar que o professor Girafales, que tem um rolo com a dona Florinda, virou o juiz da história, mas tem um rolo com a dona Isso. Florinda que está acusando o Chaves. Olha só a situação. Olha, tem um rolo com a dona Florinda. Porra. Acho que a única maneira que há de se defender nessa situação é com essa. São com esses vazamentos, cara. Os vazamentos é a moça bonita que tá na rua. Exatamente. Pra quem assiste o Chaves sabe o que eu tô falando aqui. O Chaves usa a moça bonita pra se defender, tá vendo? E aí, eu acho que é a única maneira. Porque é sério, cara. Porque se as coisas estão da maneira que estão, o juiz viciou as provas, a única maneira de se sair é isso, é mostrando que o Muito juiz viciou boa, as muito provas, boa. cara. Pronto, não tem. Não tem outro jeito. E eu acho que essa vai ser a maneira da defesa conseguir alguma coisa nessa, né, toda essa história aqui. Não, muito bom, parabéns pelo exemplo. É isso, o exemplo tem que ser esse. É esse o exemplo. Tá? Gente, vamos sair disso aqui, desse debate aqui. Ouso dizer, só para finalizar o debate, que tudo que você precisa para saber, para sobreviver no mundo, tá no Chaves. Tudo que você Não precisa tem a... saber para sobreviver, você assiste o Chaves, está preparado para tudo. Você não bebe veneno, você sabe o que é perigo, a caveira, tem um monte de coisa lá. Você aprende sobre tudo. E jamais você vai aceitar que um gordo pule em cima de você, senão você vira papel. Tá? Muito Você legal. vira papelzinho, aí vira papelzinho. Ai, ai. Mas assim, Flávio, eu tinha que te fazer uma pergunta hoje. Eu tenho que fazer essa pergunta que o Brasil ganhou do Peru Mano, agora há pouco aqui, a Copa América, né? Eu tenho que fazer. Já lá que vem. estamos falando de juiz aqui nesse programa, eu tenho que fazer essa pergunta, Flávio. Tenho que fazer essa pergunta. Flávio Santos, se você fosse o juiz do jogo hoje, você teria passado a mão no peru que nem o juiz? Tava esperando por essa. Tava esperando por essa. Não, é assim. Eu não teria passado a mão no Peru. Eu achei muito injusto o que aconteceu com o Peru. Mas assim, eu acho que foi injusto do ponto de vista da arbitragem. Só que o Peru teve uma postura muito covarde. Eu quero fazer uma pergunta para você também, a respeito Ou do agora Peru. vai. Agora vai. Você não acha que o Peru ficou muito atrás? Olha, cara, eu acho que faltou um Viagra ali, né? Acho que dá uma. Olha, pra mim, uma seleção que tem um jogador que se chama Advíncula, cara, tinha que ser campeão do mundo. Campeão do mundo. Ai, ai, bom, chega, né? Vamos parar a sessão besterol aqui, que senão a gente vai Sessão, tomar 30 anos. Chega. Bolsonaro, né? Caramba, sessão Não, Bolsonaro. chega. Na hora a gente vai tomar sapatada. Vamos para o Ixo não existe. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. O Ixo não existe de hoje, olha só a situação, hein? Tá circulando por aí, dizem, né? Como a gente gosta de afirmar aqui, dizem Rudinho. que o Lula tirou uma foto, olha só, que na foto ele está com uma camiseta e na camiseta está escrito Moro na cadeia. Alguns dizem que ele colocou ali Moro na cadeia, o que é verdade, né? Ele está morando na cadeia ultimamente, mas outros dizem que foi uma crítica ao juiz Moro tem dentro da cadeia. Olha a situação. Olha a situação, Flávio Santos. Flávio, você usaria uma camiseta dessa? Ah, usaria, imagina. Usaria, até porque ela é similar a usar um alvo, né?
um alvo assim pra pessoa atirar em você, né? Pra ser listinhado na rua, né? Usaria, mas sou um suicida, sou um homem-bomba. Eu usaria e acho a ideia genial. E eu acho mais genial que ele acreditou nisso. Sabe qual é o problema? As Hum. pessoas. Eu acho assim, ao mesmo tempo que é idiota isso aí, é inteligente. Porque a primeira fake news que eu vejo é ser baseada em sílaba tônica. Porque quando você fala moro na cadeia, a sílaba tônica é mor. Quando você fala moro na cadeia, você muda a sílaba tônica, a felicidade, vai pra segunda. Então é uma fake news baseada em sílaba tônica. Uma coisa impressionante isso, né? E tem uma palavrinha na gramática, que eu não lembro agora. Não lembro. Tem homônimo, parônimo e tem uma outra para palavras com grafia idêntica com significados diferentes. É que agora não me fugiu aqui. Mas gramaticalmente era fantástico isso aí. Agora o significado dela é imbecil, né? O, a montagem, aqui que não tem imagem aqui no podcast. Mas você deve ter visto por aí. Se você viu, você vai ver que é uma coisa muito mambembe. O Luiz entende muito mais que eu que isso. E o Luiz é muito talentoso para a parte gráfica também. É um dos vários talentos que ele tem. Cara, é patético. É patético aquilo ali. Até eu que sou daltônico, sou burro para essas coisas, eu vejo com a montagem grosseira aquilo. A pessoa não pode cair no negócio daquilo. É imoral cair no negócio daquilo. Não, realmente, a imagem você tá na cara que aquilo é uma montagem, cara. Tá na cara. As letras não batem ali com a camiseta tá meio dobrada, a letra ficou retinha, não dobrou, sabe? Não, o negócio é uma montagem. Pior não é isso. O pior é que atrás você vê a foto, atrás dele tem uma arvorezinha, tem uma cadeira, assim, você vê que é possivelmente na casa dele, né? E realmente é na casa dele. É uma foto de 2011, cara. Uma foto de 2011. E ele tá com uma camiseta em homenagem ao Ronaldo. Ronaldo Fenômeno, que se aposentou naquele ano pelo Corinthians. E o Lula é corintiano, todo mundo sabe, né? Ele é corintiano. E, gente, é uma fake news daquelas fake bem fake mesmo, sabe? Mas o povo tá espalhando por aí. Para com isso, né, gente? Isso não existe, né? Minha nossa. Pô, o negócio é ridículo. Não, sei lá, depois que a gente falou de Michael Jackson da Deep Web aqui também, as pessoas acreditam. Aquele Ah, sim. cara, não sei mais nada. A única fake news que eu acredito é no ET Bilu, cara. O resto pra mim não serve. Não, mas o ET Bilu tem credibilidade porque ele foi entrevistado pela Record. Não sei se vocês lembram disso aí. Ele foi entrevistado pela Record. Pra mim tem credibilidade aquilo. E o repórter com medo, hein? Mas engraçado que o repórter tava com medo. O repórter tava com medo. Não, agora Ah, sim, procure aí que vocês vão ver. Diga, ele Flávio. tava no escuro dos mato, né? Sim, sim. O Não, o ET repórter tava Bilu com tava medo. no Você viu? escuro no meio do mato agachado. Não sei o que ele tava fazendo agachado. Temo pelo imaginar que ele tava fazendo agachado. Mas eu lembro que ele falava mais ou menos assim: Oi, não sei o que, não sei o que. Ah, pelo amor de Deus. Me deixa em paz. Procure- Deixa. procurem a verdade. É isso aí, é a grande frase. Procurem a verdade. Tá, tem a ver com fake news, né? Procurem a verdade, tá certo lá. O cara já tava prevendo as fake news. Olha, gente, é isso, né? Ah, chega. O negócio chegou no ET Bilu, cara. O negócio caiu nisso. Vamos para dicas culturais, cara, porque olha. Flávio Santos, qual a sua dica cultural? A minha dica cultural tem a ver com o meio jurídico. Porque assim, tem muitos especialistas que dizem que, na verdade, as leis elas são feitas para manter os privilégios da elite e para manter o privilégio de gente rica. Por isso que as leis têm uma série de brechas, tem uma série de subterfúgios legais, tem uma série de meandros. Eu acho que o livro que mais explica o quão burocrático, o quão é complicado o meio jurídico, é esse livro que eu vou falar aqui, que é do Franz Kafka. É O Processo, o nome do livro. O que acontece nesse livro? O senhor K, que não é o Kafka, ele está um dia em casa e ele mora numa pensão. E aí, a dona da pensão fala que tem dois caras altos o procurando na porta. E ele chega lá, tem dois oficiais de justiça procurando ele. E aí fala que ele tem um processo para responder. Só que não está claro o que ele fez. E ele tem que ir ao delegado e à delegacia. E ele começa a fazer uma verdadeira peregrinação por várias repartições públicas para se defender do processo. Só que ao longo do livro não fala o que ele está sendo processado. E eu não vou contar o final, não vou contar o desenvolvimento, mas tem uma cena muito engraçada que ele vai numa sala, é assim, ele entra num prédio totalmente abandonado. E no último andar tinha um juiz barbudo, igual um Papai Noel. E aí ele entra numa fila e tem um cara na fila, do lado da fila dele, assim, em primeiro lugar, que tá todo esfarrapado.
Aí o cara entra na sala do juiz na frente dele e a porta fica aberta. Aí o cara se ajoelha na frente do juiz e fala assim, pelo amor de Deus, olha o meu processo. E o juiz grita com a voz de Deus, assim, sabe? E é a voz de Deus mesmo, né? Pra gente imaginar, fala no livro. Não! Sabe há quantos anos o cara tava na fila pedindo pra você olhar o processo dele? Há 25 anos. Rapaz. O cara tava implorando pro juiz ler o processo há 25 anos. E aí o senhor K vai lá e também pede pra ser lido. E aí o juiz fala que ele vai ficar no último lugar da fila. Só porque ele tinha pedido pra ter privilégio. E isso daí o Kafka quer dizer que a justiça é lenta, é morosa, cheia de burocracia. Você imagina o cara ficar implorando 25 anos todos os dias para ter o processo lido. E isso é uma alegoria do que acontece no dia a dia, né? No nosso dia a dia. Então leia Franz Kafka, Franz Kafka é muito legal. Ele que escreveu a Metamorfose, que o Demetrius falou aqui no episódio do Por que a gente não se importa, né? O nome é esse, né? A Sim. gente falou do furacão, falou de uma série de coisas, porque as pessoas não se importam com tragédias com pessoas em lugares pobres. E o Kafka, ele mostra, a especialidade dele é mostrar que o Estado é um monstro e que nós somos meros insetos na mão do Estado, perdão. Somos coisas pequenas, somos autênticas baratas para o estágio, como o Sr. K é no livro O Processo. Pois é, pois é. É, rapaz, é um bom livro. Eu não li, mas eu já tive alguns contatos, li alguma resenha em cima. Dizem que é muito bom, eu vou tentar ler esse livro aí. A minha dica cultural foi o que eu falei com uma zoeirinha lá com o Flávio no começo, né? Falando da Garganta Profunda, né? Isso. Bom, eu vou dar aqui a dica do filme, né? Que eu acho que é o melhor para poder se assistir, que são Todos os Homens do Presidente. Filmaço, filmaço. Eu acho que é de 1976 esse filme. Filmaço. Quanto? Acho que é de 76 esse filme, Todos os Homens do Presidente. Nossa, 76, abri aqui. 1976. Bom, vamos contar mais ou menos a ideia do filme e o que foi, porque na verdade trata de um acontecimento real. Dois jornalistas, né? Eles acabam recebendo algumas informações, tá, vão atrás de um caso chamado Caso Watergate. Você já deve ter ouvido falar do caso Watergate, porque é muito famoso, que levou à queda do presidente Robert Nixon, na década de 70. Acho que foi em 72 que ele cai. Bom, basicamente, eu não vou entrar muito nos detalhes do filme aqui, mas ele recebia informações, né, Robert Nixon, do candidato opositor, né? Do candidato opositor. Uhum. E com essas informações ele conseguia fazer a sua campanha e ele ganha as eleições, né? Através dessas informações, dando essas informações e tal. E beleza, passou batido, ninguém percebeu. Porém, alguém se irritou com essa história, o famoso Garganta Profunda, e começou a divulgar as informações para esses dois jornalistas do Washington Post. E essas informações foram virando uma reportagem, foram crescendo cada vez mais. E no fim, o Robert Nixon teve que renunciar, senão ele também ia sofrer impeachment. Basicamente é isso. Se ele não sai, ele sofreria impeachment. O negócio tornou tão grande que ficou insustentável para o Robert Nixon, né? Porque envolveu o FBI, envolveu a CIA. Foi um negócio gigante. E alguém começou a delatar. Eu acho interessante porque o tal do Garganta Profunda, né, que foi a pessoa que delatou tudo, foi também acusado de muita coisa na época. Né? Foi acusado de que era um informante russo, era um comunista, o cara não podia fazer isso, afinal é o nosso presidente, como que pode falar uma coisa dessa? Foi acusado de tudo, tudo. Mas até o ano de 2005 não se sabia quem era essa pessoa. Em 2005 ele falou quem era, tal, ele morreu em 2008, morreu um pouco depois já com 90 anos, já uma pessoa já... Então, você vê, né, o cara teve que viver com esse codinome escondido muito tempo depois ainda. Você vê, tá falando da década de 70, o cara saiu em 2005, ela, com medo ainda, por medo de sofrer alguma retaliação, alguma coisa. Então, assim, eu acho que dá pra fazer um paralelo com a situação do hacker, né, que eu duvido muito que... Não sei nem se é um hacker também, eu não falei, é uma situação difícil, talvez alguém tenha sido um informante, mas é muito parecido com essa situação do caso Watergate. E, assim, o cara foi chamado de tudo que é nome. Inclusive, ganhou o apelido de Garganta Profunda, né? Que era um filme da época, um filme pornô da época, lá dos Estados Unidos. Sim, isso eu ia falar. É um filme pornô. Então o apelido que ele ganhou já é um apelido, né? Garganta Profunda, né? Que situação, cara, que situação. Mas é um ótimo filme, viu? Filmaço. Filmaço mesmo. Qual que é o último filme? Que você indicou ou outro aí que você falou agora? Os dois. Os dois. A gente tem que ver as coisas, né? Porque afinal a gente estuda muito, né? Então a gente tem que saber quem é o Garganta Profunda. Bom, enfim, a gente passar essa parte aqui.
Então a gente passa essa parte aqui. Flávio Santos, você tem um salve, chamego e sapatada, alguma coisa aí? Luiz tem um salve sim, e dessa vez é um salve muito especial. A gente manda sempre salve brincando aqui, em tom de alegria, mas esse é mais um salve em tom de abraço, um tom de afago. Uma pessoa que a gente gosta muito, que é muito especial pra gente, que é a Mariana, que é a outra apresentadora do podcast. Ela tá aí com uns problemas de ordem pessoal, e que dizem a ela, que a gente não vai ficar abrindo aqui, mas o que eu quero dizer é que nós, eu e você, e todo o público, e todos os fãs do Entendo Nada Podcast estão abraçando a Mariana nesse momento. E esse programa também em homenagem a ela. A gente está seguindo aqui, a gente está fazendo os programas, está fazendo os episódios, mas tudo é muito mais divertido, muito mais legal quando ela está junto. Então a gente está lutando aqui, fazendo nossos esforços, mas com saudades dela. Que ela volte logo, que ela esteja logo com a gente aqui, trabalhando, dando risada, produzindo, porque o podcast fica muito menor sem ela. Beijão, Mariana. É boa, Flávio, boa. Não, salve, um abraço pra Mariana aí que tá passando por um momento aí pessoal e tal. E é bem o que você falou mesmo, todo mundo abraçando aí. E que volte logo, né? Tamo aí pra, né, fazer uns programas com a gente aí que faz falta, né? Inclusive eu tava com umas ideias aqui, uns programas diferentes aí. Até lancei um editorial, meio programa piloto dessa ideia. E eu acho que cairia bem pra ela também. Ia ser legal pra ela fazer. Mas eu sei que ela vai voltar logo e, meu, vambora. Tamo junto aí, então esse programa também é dedicado a ela. E vamos então fechar aqui com os nossos canais de contato, né? O nosso e-mail é entendonadapodcast@gmail.com. O Facebook é o Entendo Nada Podcast. O Instagram é o @Entendo Nada Podcast. E o Twitter, que temos um programa sobre o Twitter também. Olha só, hein? Temos um episódio sobre o Twitter. Programa sobre tudo, né, praticamente. Tem, a gente faz programa de tudo aqui. É o programa aqui, só não faz o programa do Garganta Profunda aqui, porque, bom, deixa pra lá. É o arroba Entendo N Podcast. E eu tenho que explicar sempre esse N, porque ou eu entendo nada, já tinha alguém usando. Então eu tive que usar um jeito ali de pôr o podcast para as pessoas entenderem. Então eu entendo N Podcast, tá? E temos um canal no YouTube, que a gente vai colocar algumas coisas diferentes lá ainda não fizemos isso, mas vamos fazer. Eu não tenho ainda um link específico, porque eu preciso atingir um certo número de seguidores. Então, por favor, se você tiver um YouTube, entre lá, procure lá Entendo Nada Podcast e se inscreve no canal lá, de boa. Põe lá, inscreve-se. A gente vai aumentando o nosso número de seguidores até chegar um momento que eu vou poder colocar um link lá, né? Nosso nome, Entendo Nada, tal. E é isso aí, Flávio. Vamos dando as tratativas finais agora? Vamos às tratativas finais. Luiz tem um salve sim, e dessa vez é um salve muito especial. A gente manda sempre salve brincando aqui, em tom de alegria, mas esse é mais um salve em tom de abraço, um tom de afago. Uma pessoa que a gente gosta muito, que é muito especial pra gente, que é a Mariana, que é a outra apresentadora do podcast. Ela tá aí com uns problemas de ordem pessoal, e que dizem a ela, que a gente não vai ficar abrindo aqui, mas o que eu quero dizer é que nós, eu e você, e todo o público, e todos os fãs do Entendo Nada Podcast estão abraçando a Mariana nesse momento. E esse programa também em homenagem a ela. A gente está seguindo aqui, a gente está fazendo os programas, está fazendo os episódios, mas tudo é muito mais divertido, muito mais legal quando ela está junto. Então a gente está lutando aqui, fazendo nossos esforços, mas com saudades dela. Que ela volte logo, que ela esteja logo com a gente aqui, trabalhando, dando risada, produzindo, porque o podcast fica muito menor sem ela. Beijão, Mariana. Pois é, foi um bom programa, gostei. Foi uma honra estar ao seu lado, Luiz Rossi. Opa! E foi bacana falar desse tema. Vamos ser enxovalhados, metralhados, né? Tem um tema por isso. Mas foi muito legal. A você que nos ouviu, teve a paciência, que nos concedeu o seu tempo precioso. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque podcast você ouve quando, onde, como quiser. É mídia streaming que te faz independente. Valeu, abraço e beijo, gente. Até mais. Valeu, gente. Fumos!